Nem. Parece uma coisa gostosa de fazer com a sua namorada. Nossa, brother. Você nunca falou, vamos brincar de fazer neném? Não. Neném, só façam com responsabilidade. Mas, neném, na verdade, é um conceito novo que tem sido disseminado aí no mercado nos últimos anos. Segundo uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 23% dos jovens brasileiros nem trabalha e nem estuda. Esse é um dos maiores índices da América Latina e Caribe. Ou seja, somos campeões em jovens que não trabalham e nem estudam. E qual a primeira coisa que você para e pensa quando ouve isso? Vagabundo? Geração Nutella? Mimado? Não faz porra nenhuma? Ou algum desses outros preconceitos básicos quando a gente fala de jovem, certo? O problema é que 31% desses jovens está à procura de emprego e não encontra. 64% das mulheres que se encontram nessa situação também são mulheres que precisam se dedicar a cuidar da casa e às vezes até mesmo cuidar dos filhos. Mas esse recorte é de jovens de 15 a 24 anos. E mesmo falando que tem gente ainda que está procurando emprego, mesmo se eu te falar que muitos deles não encontram como, você ainda vai chegar no lugar comum que é geração Nutella, geração que não vai atrás, geração que não se esforçam. Mas existe um outro tipo de neném no Brasil também, que são os nem maduros, adultos, que nem trabalham e nem estão aposentados, nas faixas dos 50 a 64 anos. Hoje são 7,3 milhões de pessoas que vivem nessa condição. E a minha pergunta pra você é: você vai chamar uma pessoa de 50, 60 anos de geração Nutella? Ou a gente vai ter que parar pra pensar um pouquinho que talvez a culpa seja de um país que não capacita, muito menos valoriza a sua mão de trabalho? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, então fica ligado aí que tá começando o Pistolada. E antes de começar esse vídeo, é um momento onde eu paro tudo e peço pra você deixar um like aqui no canal, porque ajuda muito a gente. E hoje, em vez de maldição, queria dizer que hoje vai ter bênção, porque quem deixar like aqui no vídeo vai garantir um emprego no próximo ano, ou vai manter o emprego que tem pelos próximos 10 anos. Então aproveita a bênção aí, deixa seu like. Esse é um jeito que a gente faz para estimular você a deixar o nosso like. E quero mostrar o adesivo de hoje, que é meu adesivo favorito até agora. Eu achei esse adesivo incrível, ele me traz uma paz no coração que poucas coisas me trazem, assim. Eu quase não trouxe esse desenho, sabia? Sério? Me traz muita paz, velho. Aí você ia deixar em casa? Eu queria fazer um amuleto desse desenho e pendurar no peito, assim, que eu achei é uma imagem de conforto, assim, de quando você precisa cuidar um pouquinho de você. Foi uma coisa que eu pensei enquanto pensava dos neném. Tem um adesivo aqui que não existe mais. Se você quiser ver um pouco do meu trabalho aí, de como eu faço os desenhos, como é que eu faço os meus adesivos, me segue lá no Instagram, @EdsonHCS. E vamos falar desse tema que é cabuloso, tá? Eu falei dos neném maduros, mas eu acho que esse daí é um tema mais complexo, que eu quero muito falar num outro vídeo, e hoje eu quero focar muito no jovem. Mas guarda isso, porque tem muito adulto ali na faixa dos 50 anos que não consegue mais se reinserir no mercado de trabalho, porque tá foda. Mas eu quero voltar em um passo e quero falar sobre entrar no mercado de trabalho. Por que caralhos existe nem? Porque existe jovem que não trabalha, nem estuda. Vamos tentar levar essa conversa além do lugar comum de vagabundo, geração Nutella, porque a gente já viu que não é só sobre isso, beleza? Primeiro de tudo, existe um problema de motivação interna. Na escola, por exemplo, eu sei que existe todo um debate hoje sobre educação, que é como estimular o aluno a se manter na escola. Desde como fazer aulas que engajem com aquele aluno, como fazer o conteúdo se comunicar com aquele aluno e como fazer isso conversar com uma geração que realmente mudou. O seu pai, a gente estudava, não tinha internet, não tinha ninguém que falava as coisas pra gente. Hoje um jovem, ele tem a internet, ele tem acesso a conteúdo. Então hoje, salas de aula, existem discussões que não existiam na minha época. Como, por exemplo, foi ditadura ou foi regime? Foi ou não foi golpe? É contra-revolução ou golpe militar? Conversas que antes não existiam em sala de aula, já que o professor falava, o aluno ouvia e tomava-se aquilo como a verdade. E não estou me posicionando aqui em nenhum ponto, mas isso acontece em diversas outras áreas. Por exemplo, um aluno de 15 anos, ele pode estudar história, pode ler, pode estudar sobre a Segunda Guerra, a ponto de saber mais
que a própria professora em determinado momento. E como uma professora se relaciona com esse aluno? Como mantém seu interesse com esse aluno? Mas aí eu tô falando de um recorte mais classe média alta, de uma galera um pouco mais privilegiada. Vamos falar agora de uma classe um pouco mais baixa. Como manter um aluno na escola quando ele precisa de dinheiro para não passar fome? Como manter um aluno na escola quando o pai e a mãe deles ganham pouco? A casa precisa de dinheiro e eles precisariam tecnicamente trabalhar para ajudar a sustentar aquele lar. Como manter um jovem num ambiente de estudo sendo que ele não tem perspectiva de onde aquilo vai levar ele? De que aquilo pode não trazer nada pra ele, já que ele não se imagina fazer uma faculdade, não se imagina ter uma carreira naquele sentido. Às vezes trabalhar no mercado, empacotando coisa, é muito mais útil pra ele do que estudar matemática, história, física, o que for. Então a gente tem esse problema muito grande que o aluno não valoriza o estudo, ou não valoriza a escola, porque ele não consegue perceber o valor dentro daquilo, mas muito vem do jeito como a gente incentiva e patrocina esse estudo. Cara, minha mãe é professora pública. É o caos. É o caos. Eu, desde pequeno, vi de perto como são as escolas e é o caos. É um inferno, assim. É difícil, cara. Eu estudei em escola particular e era gigantesca a diferença, assim. Era de mundos completamente diferentes do ambiente de estudo. E aí, o que acontece? O moleque, ele tem que entrar no mercado de trabalho cedo, que é uma palavra que eles chamam de inserção laboral precoce. Porra, mas ele tá trabalhando. Qual é o problema dele estar trabalhando? O problema é que você não tem mão de obra qualificada. E esses empregos que não são qualificados são empregos muito descartáveis. Já aqui a gente tá falando aí de trabalhar com o corpo, com o físico e tal, e quanto mais ele vai envelhecendo, ou ele vai querendo construir uma carreira, ele não consegue ter uma ascensão salarial, ele não consegue encontrar uma estabilidade, já que ele quer melhorar um pouco do ganho de vida e não tem por onde. Então você criou ali um cara que entrou no mercado para trabalhar o que tecnicamente ia ser bom, mas ele não consegue traçar rumo porque ele não tem qualificação para ascender dentro do mercado de trabalho. Piora quando a gente vai falar de mulher, porque a gente vive num país onde os números de gravidez precoce são gigantescas. Gigantesco o número de jovens que engravidam no Brasil. A gente pega uma menina de 14, 15 anos que acaba engravidando, e aí, porra, ela tem que sair da escola por causa do filho, e aí não consegue trabalhar porque tem um filho pra cuidar, e automaticamente a gente criou um problema aí, porque isso também pode levar no garoto que acaba não assumindo a paternidade do filho, e a gente vai gerando um caos. E a gente tá só começando a arranhar aí a pontinha do iceberg desse problema. Além dessa motivação interna, também tem falta de ferramentas, que é a falta de como conseguir estudar, como conseguir trabalhar. Então você pega um garoto de periferia que, queria fazer uma faculdade, mas não consegue. Queria ter um emprego, mas não consegue. A gente tem números assustadores de desempregados no país. É muita gente desempregada. Teve uma imagem de uma fila do mutirão de emprego que a gente partiu o coração, velho. São pessoas que querem ter uma condição digna de vida, que querem poder trabalhar, mas não conseguem. Eles estão aceitando, literalmente, qualquer coisa. Agora imagina um jovem que vive numa periferia, um jovem que às vezes não tem pai, um jovem que às vezes não tem um lar formado, estabelecido, não tem uma condição de vida boa. E aí surge uma oportunidade no crime. Tem muito a ver com caráter, tem muito a ver com criação, tem muito a ver com princípios, mas acaba sendo uma saída viável para quem tá passando fome. Só que às vezes essa pessoa não consegue ver oportunidades suficientes para não ter que recorrer a qualquer coisa. E não tô tentando passar pano pra bandido, não. Bandido tem muito de caráter, sim. Mas é só você olhar como o crime envolve muitas crianças, cara. Muitas crianças, desde o começo, de 6, 7 anos. Você vê aquele documentário Falcão, Os Meninos do Crime. Você vê como é criança muito nova que acaba entrando naquilo por todo um contexto difícil da gente cravar uma solução. Mas como não sou especialista em segurança pública, não quero falar muito sobre isso, sei que isso vai dar polêmica, mas vamos para a parte onde eu realmente quero chegar, que é o mercado de trabalho. A gente tem algumas iniciativas que são muito boas e eu acho do caralho, como o Jovem Aprendiz. Jovem Aprendiz é um programa foda porque ele estimula que o jovem continue estudando na escola, continue estudando e se capacitando. Ou seja, automaticamente a gente mata os dois nem de uma vez só. E isso é bom pro mercado, isso é bom pro jovem, a gente capacita a mão de obra. Mas são poucas as empresas que pensam nessa palavra.
capacitação. Porque capacitação não significa só fazer uma faculdade. Significa você formar um profissional em quase todos os outros aspectos que ele precisa ter dentro de uma empresa. Como trabalho em grupo, liderança, inteligência emocional. E isso são qualidades legais que precisam existir num bom profissional. Mas como tem muita rotação, como muitas vezes é mais interessante contratar pelo menor salário, ou o cara vai buscar perspectivas em outros empregos, existe uma série de coisas aí no meio, muitas empresas não investem nisto, porque isso acaba custando mais do que deveria, mais do que elas estão dispostas a pagar. E não é necessariamente culpa das empresas, mas não é necessariamente culpa do jovem. O que a gente está falando aqui é uma questão de perspectiva. Perspectiva, você oferecer perspectiva para um jovem é bom para o país num total, é bom para nossa sociedade num completo. Incentivar os jovens a trabalharem, estudarem, se formarem, conseguir cargos melhores e empregos melhores, ajuda a aquecer a economia, ajuda na segurança pública, ajuda a ter uma sociedade mais estável e positiva. A gente precisa entender que nem todo jovem que faz parte dessa estatística do neném é burguês preguiçoso que tá no Twitter tweetando. A gente tá falando aí de uma galera que não tem grana, que não tem um papai que consegue bancar uma faculdade pra eles fazerem, que não tem um papai que consegue apresentar um amigo pra eles trabalharem porque eles mereceram. A gente tá falando aí de uma galera que precisa de condição. E se a gente não cuida dessa galera que tem condição, eles viram um problema pra gente, porque vai se tornando um problema da sociedade num completo. A conta não vai fechar. Então, eu realmente acho que é uma opinião pessoal minha, de novo, você pode discordar da minha opinião, fique à vontade. Precisam existir esses tipos de incentivo, como o Jovem Aprendiz, mais cursos técnicos. Eu sei que o Pronatec tem um trabalho muito bom com isso. A gente precisa pensar nessa formação e nessa capacitação e manter a porra desse jovem na escola estudando, trabalhando e se qualificando, porque assim a gente aquece a economia, a gente melhora o empreendedorismo com isso, porque pensa o cara que vai empreender, mas ele não tem noção básica de economia, matemática, não tem noções básicas de organização, isso não ajuda ninguém. Não adianta mandar o cara vender água, só isso, vai ter, imagina, 14 milhões de desempregados vendendo água. Vai faltar, a Minalba vai ficar milionária, caralho. Minalba vai ser mais valiosa que a Apple, que a Tesla. Não é só sobre isso, a gente precisa capacitar, porque nem todo mundo vai vender água. Mas pessoas podem empreender de jeitos diferentes. E precisa ter essa capacitação também para empreender, já que a escola não ensina nem matemática direito, tá ensinando, vai ensinar educação financeira e empreendedorismo. E se você é um neném, a gente precisa conversar. Existe sim uma parcela de culpa externa. Existe. Mas e aí? E agora? O mundo não é legal, as coisas estão ruins. O que você faz? Senta, chora ou muda? Faz alguma coisa. Eu acho que sim, é um mundo injusto. Eu acho que a gente precisa sim trabalhar pra mudar o mundo. Eu acho que sim, a gente precisa correr atrás de como faz pra resolver esse monte de coisa de errado que a gente resolveu aqui no vídeo. Como a gente faz pra oferecer a situação perfeita para os jovens. Enquanto isso não chega, o que você faz? Quando eu falo aqui que você não é especial, não é porque eu te odeio, não é porque eu acho que eu sou um gênio e você não, não é porque eu quero fazer com que você se sinta um bosta, é porque eu quero que você saiba que não vai abrir um buraco na nuvem do céu, Deus vai descer com a mão dele, com uma vaga na Apple pra você. Você não é especial, você não vai ser encontrado um dia com seu talento maravilhoso se você não fizer por onde merecer. E às vezes a gente precisa fazer algo pra pôr comida na mesa. Então às vezes a gente deixar um pouco o emprego dos sonhos do lado e começar a ser um pouco mais pragmático do o que dá pra fazer agora, qual é a vaga que eu tenho agora, onde é a oportunidade que eu tenho de emprego agora, é o que vai ser o caminho pra você pavimentar, pra você poder fazer uma faculdade ou fazer um curso, ou guardar grana pra começar o seu próprio negócio, ou guardar grana só pra investir em alguma corretora, que a gente não vai citar o nome porque não paga mais a gente, é pra você achar o seu caminho. E às vezes abrir mão de algo mágico pra resolver o que tá no mundo real é o que você precisa fazer. Às vezes você precisa resolver o agora. É triste, é ruim, acho que deveria ser ideal se todo mundo pudesse seguir o emprego dos seus sonhos. Acho, o mundo não é assim. Não importa se você vai ficar chorando, poucas pessoas vão sentir dó de você. Poucas pessoas vão abrir uma porta só porque você tá choramingando. Você tem que fazer também por onde. Às vezes vai ser difícil, se você for um cara que tem menos condição, se você é um cara que não vai ter tantas portas abertas ou pessoas te ajudando como eu
graças a Deus tive meu pai pra me ajudar pra caralho, vai ser difícil pra caralho. Não quer dizer necessariamente que isso é impossível. Eu não quero aqui falar de coitadismo, eu não quero que a gente fale dos neném, fale, pô, coitado deles mesmo, né? Deixa lá esse parado e foda-se. Porque aqui é pra injetar uma injeção de adrenalina, sim, você, uma injeção de ânimo. Dá pra trabalhar. Dá pra achar um trampo, dá pra fazer uma grana, dá pra correr atrás, tem que se virar, tem que se foder, tem, mas dá pra dar um jeito que não necessariamente é pegando uma arma e indo fazer mal pra alguém. Dá pra achar um jeito, sempre dá pra achar um jeito. Você só vai precisar descobrir qual que é o seu, por mais difícil que seja. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada, valeu!